tivesse sido capaz de verificar o conteúdo inteiro do bilhete, o sentido completo da advertência que meu amigo tentara transmitir-me, essa advertência, ainda que me revelasse uma história de desastre dos mais indizíveis, não poderia, estou firmemente convencido, ter imbuído o meu espírito de 1/10 do angustiante e indefinível horror que me inspirou o aviso fragmentário assim recebido. E sangue, ademais, essa palavra dentre todas as palavras, sempre tão rica em mistério, em sofrimento, em terror, como parecia agora 3 vezes plena de significado, como suas sílabas vagas, destacadas como estavam, de quaisquer palavras precedentes que as qualificassem ou distinguissem, pareciam pesadas e geladas em meio às trevas profundas da minha prisão, nos mais íntimos recessos do meu espírito. Augustus tinha, sem dúvida, boas razões para desejar que eu permanecesse escondido, e formulei 1000 conjecturas a respeito, mas nada pude encontrar que oferecesse uma solução satisfatória ao mistério. Logo após regressar de minha última viagem ao Alçapão, e antes que minha atenção tivesse sido desviada pela singular atitude de Tigre, eu tomara a decisão de me fazer ouvir a todo custo por aqueles a bordo, ou, se nisso não fosse bem sucedido, de tentar abrir caminho pela ponte inferior. A quase certeza que sentia de ser capaz de levar a cabo, em caso extremo, um desses 2 propósitos, dera-me coragem, que do contrário não teria para suportar as agruras da minha situação. As poucas palavras que fora capaz de ler, contudo, privavam-me destes recursos finais e agora, pela primeira vez, eu sentia toda a miséria de minha sina. Num paroxismo de desespero, joguei-me outra vez sobre o colchão, onde, pelo período de mais ou menos 1 dia e 1 noite, permaneci deitado numa espécie de estupor, atravessado apenas por intervalos passageiros de razão e memória. Enfim, me levantei outra vez e me ocupei em refletir sobre os horrores que me circundavam. A custo seria possível que eu sobrevivesse sem água por outras 24 horas, por mais tempo seria impossível fazê-lo. Durante a primeira parte do meu confinamento, eu fizera livre uso dos licores com que Augustus me abastecera, mas eles serviram apenas para estimular a febre, sem aplacar minimamente minha sede. Restava-me agora cerca de 1 dose apenas, e essa de uma espécie de forte licor de pêssego que me mareava o estômago. As linguiças estavam inteiramente consumidas, do presunto nada restava a não ser um pedacinho da pele, e todos os biscoitos, exceto algumas migalhas, haviam sido comidos pelo tigre. Para acúmulo das minhas angústias, descobri que minha dor de cabeça aumentava e com ela a espécie de delírio que me atormentara, ora mais, ora menos, desde que adormecera pela primeira vez. Já fazia algumas horas que não podia respirar senão com a máxima dificuldade e agora, cada tentativa de fazê-lo era seguida do mais alarmante movimento espasmódico do tórax. Mas havia ainda outra fonte de inquietação de natureza totalmente diversa, uma inquietação de fato, cujos terrores mortificantes foram a principal causa para arrancar-me do estupor em que me encontrava sobre o colchão. A inquietude provinha do comportamento do cachorro. Primeiro observei uma alteração em sua conduta enquanto eu friccionava o fósforo no papel em minha última tentativa. Ele roçara o focinho contra minha mão com uma ligeira rosnadela, mas eu estava agitado demais nesse momento para prestar atenção à circunstância. Logo após será lembrado, atirei-me ao colchão e caí numa espécie de letargia. Daí a pouco me dei conta de um singular sibilo próximo a meus ouvidos e descobri que provinha de Tigre, que arquejava e resfolegava na maior excitação, seus globos oculares faiscando ferozes através da escuridão. Dirigi-lhe a palavra, ele me respondeu com um grunhido surdo e depois ficou quieto. Dali a pouco recaí em meu estupor, do qual fui acordado novamente de maneira análoga. Isso se repetiu 3 ou 4 vezes, até que finalmente seu comportamento me inspirou um grau de medo tamanho que me pôs totalmente desperto. Ele estava agora deitado junto à porta da caixa, rosnando furioso, embora numa espécie de cicio e rilhando os dentes como se sofresse convulsões. Eu não tinha a menor dúvida de que a privação de água ou a atmosfera confinada do porão lhe haviam posto louco e não fazia ideia de qual providência tomar.
Não podia suportar a ideia de matá-lo, porém isso me parecia absolutamente necessário para minha própria segurança. Distinguia perfeitamente seus olhos fixos em mim, com uma expressão da mais mortal hostilidade, e esperava a todo instante que fosse me atacar. Por fim, não pude mais aguentar essa terrível situação e resolvi sair da minha caixa a todo custo e lhe dar um fim, se a oposição de sua parte o tornasse necessário. Para sair, tinha de passar diretamente sobre seu corpo, e ele já parecia antecipar meu desígnio, erguendo-se nas patas da frente, como percebi pela posição alterada dos seus olhos. Exibia a fileira de suas presas brancas, que eram facilmente discerníveis. Apanhei os restos da pele de presunto e a garrafa que continha o licor e as cozi ao corpo junto com uma grande faca de trinchar que Augustus me deixara. Depois, envolvendo-me com meu casaco tão justo quanto possível, fiz o movimento rumo à boca da caixa. Nem bem o fizera e o cão, com um grunhido sonoro, saltou-me à garganta. Todo o peso de seu corpo golpeou-me no ombro direito e eu caí violentamente para a esquerda, enquanto o animal enraveecido passava inteiramente sobre mim. Caí de joelhos com a cabeça enterrada sob os cobertores e esses protegeram-me de um segundo assalto furioso, durante o qual senti os dentes afiados pressionando vigorosamente a lã que me envolvia o pescoço. Felizmente, porém, sem ser capaz de penetrar todas as dobras. Agora, eu estava debaixo do cão e em poucos instantes me acharia inteiramente à sua mercê. O desespero me deu forças, ergui-me com arrojo, sacudindo de mim pela energia do movimento e arrastando comigo os cobertores do colchão. Esses eu joguei então por cima dele e antes que pudesse desembaraçar-se, eu atravessara a porta e a fechara em caso de perseguição. Nessa batalha, porém, eu me vira forçado a largar o pedaço de pele de presunto e agora todo o meu estoque de provisões se achava reduzido a uma única dose de licor. Quando essa reflexão atravessou meu espírito, senti-me arrebatado por um desses acessos de perversidade que se suporia influenciar uma criança mimada em semelhantes circunstâncias e, erguendo a garrafa aos lábios, esvaziei até a última gota e espatifei-a furiosamente no chão. Mal havia morrido o eco do vidro quebrado quando ouvi meu nome pronunciado numa voz ávida, mas abafada, vinda do alojamento da equipagem. Tão inesperado foi a coisa e tão intensa a emoção causada dentro de mim pelo som, que me esforcei em vão por responder. Minhas faculdades de fala me faltavam de todo e, num paroxismo de terror, com medo que meu amigo me desse por morto e retornasse sem tentar alcançar-me, ergui-me entre os caixotes perto da abertura da caixa, tremendo convulsivamente, arfando e lutando para achar palavra. Dependesse em 1000 mundos de uma sílaba e eu não teria podido preferi-la. Houve, então, um ligeiro movimento audível entre a carga, em algum lugar à frente da minha posição. O som ficou menos distinto depois e, dali a pouco, ainda menos. Poderia algum dia esquecer minhas sensações nesse momento? Ele estava indo embora, meu amigo, meu companheiro, de quem eu tinha o direito de esperar tanto. Ele estava indo embora e ele ia me abandonar, ele se fora. Ele me deixaria perecer miseravelmente e expirar na mais horrível e deplorável das masmorras, e uma palavra, uma pequena sílaba poderia me salvar, mas essa única sílaba eu não conseguia proferir. Senti, estou certo, mais de 1000 vezes as agonias da minha própria morte. Meu cérebro andou à roda e eu caí, mortalmente aflito, contra a extremidade da caixa. Ao cair, a faca de trinchar soltou-se do meu cinto e foi ao chão com ruído estridente. Jamais acorde nenhum da mais rica melodia encheu-me tão docemente os ouvidos. Com a mais extrema ansiedade apurei a audição para constatar o efeito do ruído sobre Augustus, pois sabia que a pessoa que chamara meu nome não podia ser outra senão ele próprio. Tudo ficou em silêncio por alguns instantes, por fim ouvi de novo a palavra Arthur, repetida em voz baixa, cheia de hesitação. A esperança rediviva desatou de imediato minhas faculdades de fala e gritei a plenos pulmões: Augustus, oh Augustus, psit! Pelo amor de Deus, fique quieto, respondeu ele, numa voz fremente de agitação. Eu chego até você num instante, assim que consegui abrir caminho pelo porão.
Durante bom tempo escutei-o a mover-se entre a carga, a cada instante me parecia uma eternidade. Por fim, senti sua mão sobre meu ombro e ao mesmo tempo uma garrafa de água que ele me levava aos lábios. Somente aqueles que foram subitamente resgatados das mandíbulas do túmulo ou que conheceram os tormentos insuportáveis da sede, sob circunstâncias de tamanha gravidade como aquelas que me assediaram em minha lúgubre prisão, podem fazer uma ideia dos inefáveis transportes que me propiciou aquele trago, aquele longo e único trago da mais rica de todas as delícias físicas. Quando satisfiz em certa medida minha sede, Augusto tirou do seu bolso 3 ou 4 batatas cozidas que devorei com a maior avidez. Ele trouxera luz numa lanterna furta a fogo e os aprazíveis rádios não me proporcionavam menos conforto que a comida e a bebida. Mas eu estava impaciente para saber a causa de sua prolongada ausência e ele passou a contar o que se passara a bordo durante meu confinamento.